Eleições Debate. Estamos de volta com o debate para governador de Minas Gerais e, neste bloco, o tema das perguntas é livre. E cada candidato pode ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. Na ordem determinada por sorteio, quem abre essa rodada agora é o candidato Alexandre Calil, do PSD. Candidato, por favor, quem o senhor escolhe para fazer a sua pergunta? Eu vou fazer o governador. Governador, eu vi agora pela primeira vez Cronômetro de 30 segundos na pronunciar tela. a palavra miséria. Ela se divide em 2 partes. Eu queria saber, no seu está programa, o candidato Alexandre Calil e à direita o 4 candidato anos nada Romeu foi Zema. feito, mas no seu programa, qual são os itens de ação sociais que o senhor planeja para os próximos 4 anos? Candidato, o que nós estamos fazendo é voltar a pagar aquilo que já existia e que o PT Pimentel, que o senhor representa, parou. Sua réplica, candidato. A tática é não responder para poder acabar a pergunta. Ele tem 3 itens de ação social. É colocar internet, Belo Horizonte já tem. Que é colocar treinamento, Belo Horizonte já tem. Tá certo? E curso de formação, Belo Horizonte já tem. E habitação, que Belo Horizonte já tem. Eu não sou deputado, não, governador. Eu fui prefeito. Eu enfrentei a fome. Eu gastei dinheiro com a fome. Na pandemia, a prefeitura de Belo Horizonte gastou R$1,5 bilhão de reais. Nós matamos fome, nós levamos cesta básica. Então aqui não tem falar, não. Aqui ninguém é falastrão, não. Nós botamos botina e subimos a favela. E o nosso agente não morreu de fome, não passou fome, não, porque nós não deixamos. Então o senhor está falando com o homem do executivo. Tá certo? É nada pessoal e respeitosamente. Aqui não tem falastrão, não. Aqui tem quem fez e fez muito bem o seu serviço. Bom, candidato, como eu já falei, durante a gestão do PT Pimentel, que o senhor representa, o piso mineiro de assistência social deixou de ser pago. Pergunta para os 852 prefeitos, exceto o senhor, que talvez na época o senhor não foi informado disso. O auxílio reciclagem para aquelas pessoas que catam, fazem coleta, também deixou de ser pago na época do PT Pimentel, que o senhor também representa. Todos os outros 852 prefeitos também sabem disso. Talvez o senhor não saiba. A merenda, candidato, eu visitei professora, diretora, cantineira, elas me falaram, na época da gestão PT Pimentel, elas faziam vaquinha. Iam nos mercadinhos, nas mercearias próximas, para poder pedir doação para os alunos terem o que comer. E o senhor vem aqui me falando que isso é social, candidato? Ah, tenha paciência. É muita hipocrisia, candidato. E eu quero alertar quem está nos assistindo aqui, que hoje eu vi um site que chama Mentiras do Calil. Entre lá tem um link para dezenas de matérias de jornais que comprovam que esse candidato é um dos maiores mentirosos que nós temos. Muitas matérias. E ele falou aqui que eu bati a mão na mesa. Agora, outro dia, ele foi dar uma reportagem no interior, ele queria julgar o repórter pela janela. Olha só, se fazendo aqui de mansinho, de bonitinho, vindo com essa fala mansa. Candidato Calil, o que o senhor herdou, o senhor acabou com tudo e vive como milionário. O que eu herdei, eu multipliquei e vivo com simplicidade. O senhor não tem nenhuma moral para falar comigo. O senhor colocou, está lá na sua internet, uma das mentiras que o senhor fez curso de engenharia. Nunca formou. Caia a ficha, candidato. O senhor é um mentiroso profissional. O seu esporte é esse. Está lá no site Mentiras do Calil. Quem está assistindo, entre, que vai ver dezenas, centenas. Muito obrigada, candidato. Agora, pela ordem, é a vez de Romeu Zema fazer a pergunta. Quem o senhor escolhe? O candidato Calil. Candidato 30 segundos. O senhor conhece Alfredo Vasconcelos, Antônio Dias e Joaquim Felício? Não. Bom,
O senhor não tem nem ideia de quem seja? Não, já respondi não. Tá bom. Bom, o candidato não conhece. Muito provavelmente porque ele nunca viajou pelo interior de Minas Gerais. É o nome de 3 cidades. 3 cidades que durante a gestão PT-Pimentel, um minuto na tela. candidato Calil, deixaram de receber os recursos do ICMS, do Fundeb, do IPVA e da saúde que o senhor fala tanto. Eu vi posto de saúde fechado no interior do estado, mas o senhor que só fica aqui na capital, em gabinete, cercado de bajuladores, talvez não tenha visto. Vai mais para o interior um pouco, candidato. O senhor precisa rodar Minas, o senhor precisa conversar com os prefeitos, que têm uma verdadeira ojeriza pela sua pessoa. O senhor, como prefeito da capital, poderia ter liderado, né, os prefeitos, mas não. O que o senhor fez é o que o senhor sempre faz, com arrogância, menosprezar todo mundo. Obrigada. Agora o senhor tem o seu tempo aí para tréplica, candidato Calil. Pessoal, o João Leite Cronômetro de tentou 2 isso em minutos e 2016, 45 tá? segundos. E perdeu a eleição. Pesquisa de hoje, como em 2016, está destemperando a campanha. Com 2 milhões de pessoas passando fome, com o Estado quebrado, liquidado. Primeiro eu vou responder sobre minha vida pessoal. Ela diz respeito a mim. Se o senhor dobrou, muito bem. Mas a acusação que tem sobre o senhor, minha é sessão da tarde. A minha é sessão da tarde. A do senhor, a acusação que pesa num processo contra o senhor, eu teria que falar aqui 3 horas da manhã, porque não pode ter criança na sala. Mas eu não vou entrar nisso, não. Eu não vou entrar na acusação que tem contra o senhor na Polícia Civil, que o senhor, como governador, arquivou, não. Eu vou tocar no seguinte: ele abaixa. Governar é um ato de amor, gente. Governar não é um ato de falar do passado, não. Governar é um ato de você que leva seu filho, seu pai, seu marido num centro de saúde. É faltar 41 itens na farmácia e você não tem. Governar não é isso, não. Eu não fui eleito em concurso de Miss Simpatia. É muito duro ser justo. Eu fui muito justo no meu mandato. Governar não é isso que nós estamos assistindo aqui, não. Governar é ter amor no coração. A calculadora não mente. Ele está falando de um cara que nem aqui está para se defender. Se dirigiu a mim para agredir a minha vida pessoal, como se a dele fosse um verdadeiro cristal. Mas eu não tenho coragem de falar a acusação que pesa sobre ele. Mas eu não vou entrar nisso. Eu quero avisar para os senhores que nós vamos mudar esse Estado. Ele está vendo a onda vir e a pesquisa está avisando para ele que o negócio ficou feio. Ele está aqui hoje, é por causa da pesquisa, gente. A pesquisa que saiu hoje aqui na Rede Globo. Por isso que ele está aqui hoje. Governar é um ato de compaixão, de coragem. Eu sou mesmo assim. E foi assim que eu fiz um centro de saúde a cada 2 meses. Foi assim que eu abri um hospital de 480 leitos. Foi assim que eu recapeei 500 quilômetros dessa cidade. E site pirata, aí tá cheio. Eu não, o meu eu assino. Tudo que eu estou falando aqui tem nome e sobrenome. Muito prazer a quem tem antipatia de mim. Eu sou Alexandre Calil e vou ser o governador de Minas Gerais. Obrigada, candidato Alexandre Calil. O candidato Romeu Zema pediu há pouco o direito de resposta, que foi negado. Portanto, vamos seguir aqui com as perguntas. Agora é a vez de Carlos Viana perguntar a quem o senhor se dirige, candidato Carlos Viana. Marcos Pestana, vamos falar sobre desenvolvimento regional, que eu acho que é o que interessa realmente a quem está nos assistindo, é entender como nós vamos melhorar as macro-regiões de Minas Gerais. A tela se divide em 2 partes. Primeiro, queria sugerir o Calil, se você puder deixar o telefone do Pimentel para o Zema, para ele marcar um debate, porque o Pimentel não está aqui presente. O Carlos toca num ponto fundamental e nós temos que ter a preocupação, por isso a política está tão desacreditada, porque parece um circo, entra a esquerda, sai direita, entra o centro, volta à esquerda e parece que nada muda na sua vida. O Carlos tocou num ponto importante. Nós temos que apoiar e governar para todos. Mas há
regiões muito mais dinâmicas, o sul de Minas, o Triângulo, o Alto Paranaíba e o Noroeste. Há uma agricultura dinâmica e muitos investimentos inovadores no eixo, principalmente de Itajubá, Santa Rita, Pouso Alegre, Extrema, e o vigor do agronegócio no Noroeste, no Triângulo e no Alto Paranaíba. Agora, nós temos um grande desafio com as regiões menos dinâmicas. A minha zona da mata, que até atrai investimentos importantes, mas tem uma pecuária leiteira de baixa produtividade, uma renda muito baixa, o Vale do Rio Doce e principalmente os vales do Mucuri, Jequitinhonha e norte de Minas. Então nós precisamos de uma ação de governo efetiva, combinando o BDMG, a FAPEMIG, o sistema de qualificação profissional, as parcerias com a iniciativa privada, para dar um empurrão nas regiões já desenvolvidas. Aí, se o governo não atrapalhar, já ajuda muito, mas principalmente pesquisar, analisar a fundo as vocações regionais para o desenvolvimento das regiões menos dinâmicas economicamente. Quero conversar com você do Triângulo Mineiro, que espera há muitos anos uma solução para a região. O Triângulo pode se beneficiar de uma das políticas mais importantes aprovadas no governo Bolsonaro, que eu participei, que é o Marco do Gás Natural. Uma energia barata que pode fazer com que a região atraia muito mais investimentos. O sul de Minas precisa de estradas. Nós precisamos duplicar várias delas. O pessoal do Noroeste precisa de asfalto, de pontes. Nós todos, do Jequitinhonha, levei para lá mais 350 bilhões de reais, da Sudene. Levei a Codevasf para o Jequitinhonha, 38 municípios estão recebendo. Pessoal do Mucuri, totalmente esquecidos, não tem um projeto hoje em Minas Gerais para se desenvolver o Mucuri. O leste de Minas, governador Valadares, é um compromisso meu, junto com o governo Bolsonaro, duplicarmos a BR-381, entender Minas da maneira como cada macro-região de Minas Gerais precisa ser entendida e planejada, gente. Candidato, seu tempo, agora temos a tréplica. A imagem retorna. Geração de renda e emprego é essencial, absolutamente central. Nós temos que fazer o agronegócio 4.0, nós temos a Embrapa, a EPAMIG, a Universidade de Viçosa e de Lavras, vocacionadas para isso. Nós temos que apostar na nova economia do século XXI. Eu visitei a incubadora de empresa da Universidade Federal de Itajubá, visitei a Google aqui em Belo Horizonte, visitei vários potenciais de investimento nessa área da nova economia. Também o turismo e a construção civil dão resposta rápida. E temos que atrair indústrias e descobrir vocações, como, por exemplo, Juruáia, que eu visitei lá, o polo de lingeries. Muito obrigada, candidato. Agora é a vez da candidata Lorene Figueiredo fazer a pergunta, lembrando que neste terceiro bloco os candidatos podem ser questionados até 2 vezes. Portanto, a senhora pode perguntar a qualquer um dos candidatos aqui. Muito obrigada. Eu vou perguntar para o Calil. 30 segundos para a senhora. Mas antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa aqui. Romeu da Zema, meu nome é Lorene. Grava esse nome. E eu não sou do social, eu sou socialista, eu sou feminista e sou antifascista. Luto pelo direito de todas as minorias políticas. Fala de mineração para mim, Calil. Por favor, para a gente poder aprofundar esse tema. Se divide em 2 porque partes. A tá difícil, está né? Alexandre Calil e à direita está Lorene Figueiredo. Olha, o problema da mineração em Minas é que nós precisamos dela. Lorene abre nós o precisamos leque. de mineração, precisamos do empresário da mineração. Né? Ele possui as cores do arco-íris. Precisamos que ela gere emprego, que ela gere renda, principalmente para as prefeituras. O que não pode é essa imoralidade que acontece hoje. Né? Gente pendurada. Foi prometido, igual os hospitais, que iam descomissionar 50 barragens, gritaram, que iam fazer e não fizeram nada. Estão dando mais prazo agora. Né? Tem um escândalo no meio ambiente que estourou hoje na imprensa. Então, nós temos que ter muito cuidado, gente. Mineração é muito importante. É muito importante. Mas nós temos que ter
juízo e tomar conta. Em primeiro lugar, nós estamos diante de vários escândalos na mineração. O mais recente tem a ver com a Superintendência do Meio Ambiente, onde foi colocado uma pessoa ligada à mineradora Gucci pelas mãos do atual governador, que depois exonerou a partir de uma ação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Nós temos o problema da Serra do Curral, que tem 3 relatórios contrários à mineração. E também foi favorecida a Tamisa, através da demissão do presidente do Patrimônio, do Instituto do Patrimônio Histórico Ambiental. E foi colocada uma parenta de um dos executivos da Tamisa pelas mãos do atual governador. Nós temos também o fato de que maior doação nominal para o governador na sua campanha é de um minerador, é de um empresário da mineração. Nós defendemos forte regulação, tombamento da Serra do Curral, Zema tira o pé da nossa serra, e minas para os mineiros e não para as mineradoras. Tréplica. Veja bem, são problemas de Minas. E a primeira vez que nós estamos aqui, pode parecer até antipático, mas confrontamos tanta mentira, né? Ser asqueroso, os prefeitos têm asco, tem. Eu não tenho dinheiro para dar para prefeito. Eu não chamei prefeito para prometer dinheiro no futuro, não chamei candidato ao Senado para aliciar prefeito. Eles podem ter asco de mim, tá certo? Agora, o povo não tem, o povo que me conhece não tem. E a pesquisa dentro de Belo Horizonte fala isso. Eu sou assim, viu, gente? Eu tomo conta, eu tenho coragem, eu tenho coração. Então, na casa da mineração, nós precisamos dela. Na saúde, nós temos que olhar. Tudo, nós temos que fazer o seguinte. Brincar de tirar a calculadora, como me disse o presidente Lula. Tirar a calculadora da cadeira. Vamos colocar coração nessa cadeira. Tratar meio ambiente, tratar educação e tratar saúde. Precisa ter coração e coragem. Coração e coragem. Tá certo? Então eu repito para todo mundo que está me ouvindo, eu sou desse jeito mesmo. Eu não estou concorrendo aqui no debate a minha simpatia. Mas esses mineradores vão continuar produzindo, mas vai ter comando em cima deles. Eles não vão fazer o que fazem, essa farra lá na Avenida do Contorno, junto com os amigos dele, não. Vai ter controle e vai ter comando. Esse Estado vai voltar a ter coração, a ter comando, como me disse o meu aliado, o presidente Lula. Muito obrigada, candidato, pela dinâmica agora do nosso debate. É a vez de Marcos Pestana, que só não pode fazer pergunta para o candidato Alexandre Calil, que já foi questionado 2 vezes. Então, por favor, a quem o senhor escolhe? Em nome da democracia e da equalização... Quem o senhor escolhe? Carlos Viana. 30 segundos. Bem, Carlos, eu fiz a você porque eu sou da escola do Tancredo do Ulisses. Quem briga são as ideias, não os homens. E o Ulisses falava que a matéria-prima da política é a saliva. E a direita já está Marcos teve aqui palma estourando na madeira aqui, que eu levei até um susto, e conflitos polarizados que não constroem. Queria saber sobre segurança pública, qual é a sua ideia sobre o futuro da segurança? Bem, em primeiro lugar, nós temos hoje no governo federal grandes programas de modernização e apoio às polícias de todo o país. O Ministério da Justiça, em Minas Gerais, tem colaborado muito com o nosso Estado. Eu, inclusive, Pestana, consegui para a Polícia Penal de Minas Gerais um helicóptero tomado do tráfico de drogas que o atual governo não quis entregar por uma questão de política boba. O equipamento tomado dos criminosos, disponível para a Polícia Penal de Minas, entregue pela Justiça, e o governo alegou que não tinha aí um valor pequeno para poder dar manutenção. Tecnologia, treinamento dos policiais, e aqui um recado muito claro que eu quero deixar aos policiais militares de Minas Gerais. Nenhum direito a menos. Nós vamos trabalhar para salvar o Instituto de Previdência dos policiais, que está falido e que pode deixar viúvas e pensionistas sem o ganho necessário à sobrevivência. Nós temos que dar treinamento aos policiais.
Nós temos que equiparar hoje a questão das investigações, das informações. Nós temos que fazer com que a segurança pública se sinta valorizada em todo o Estado. Isso não tem acontecido e é um compromisso meu com todos os profissionais da segurança pública. Carlos, o Centro de Lideranças Políticas do Luiz Felipe Dávila, inclusive nesse ranking publicado 20 dias atrás, também na segurança, Minas caiu 3 pontos e é o 11º lugar. Mas nós temos boas tradições, uma grande polícia militar e civil. Nós precisamos investir nas ações clássicas de melhoria da inteligência, de equipamento, de prestigiar cada vez mais o trabalho das academias, da Polícia Civil e Militar, inovar no sistema prisional. Mas eu queria te sugerir, como vice-líder do governo Bolsonaro e senador, eu tenho um projeto com Raul Jugman e com o subtenente Gonzaga sobre o Estatuto do Desarmamento. Como tudo na minha vida, esse PL é apoiado pelas Forças Armadas, pela Polícia Civil e é um projeto de consenso. Você podia patrocinar isso em nome da segurança pública. Será um prazer. Primeiro, um ponto importante aqui, a candidata Lorene disse que eu não sei, nunca fui professor. Fui professor 4 anos, com muito orgulho. Só que é uma profissão que merece uma dedicação muito grande. Viajar sobre Minas Gerais, conheço 450 municípios do nosso estado. Vamos falar de segurança pública lá em Formoso, o último município lá no nosso noroeste, entre a Bahia e Goiás, onde uma ocorrência muitas vezes tem que ser entregue 200 quilômetros, 250 quilômetros da delegacia mais próxima. Tecnologia, gente. Nós podemos fazer com que a Polícia Militar, as delegacias regionais, tenham lá um atendimento remoto, um delegado de plantão aqui em Belo Horizonte dando apoio, a polícia entrega a ocorrência lá e resolve o problema remotamente. Hoje nós temos que deslocar as viaturas por quilômetros e quilômetros. É a mesma coisa da saúde no nosso estado. Recentemente, em Minas Novas, ajudei a inaugurar um centro novinho de hemodiálise, 15 máquinas. Os pacientes andavam 250 quilômetros de carro, viajavam, e mais 250 para voltar. As distâncias em Minas são muito grandes. A gente precisa planejar o estado, precisa ter sensibilidade para entender o que cada região precisa. E segurança pública, da mesma maneira. Hoje nós temos uma polícia que precisa de apoio e que vai ser respeitada no meu governo. Eu quero trabalhar e ouvir sempre a experiência de quem arrisca a vida por nossa vida. Muito obrigada, candidato. Depois do intervalo, nós teremos o 4º bloco do nosso debate. Os candidatos voltarão a discutir temas determinados por sorteio. Até já!